nós vamos para o livro de atividades. Lá no capítulo 7, nós vamos fazer a atividade número 1. O solo encontra-se na crosta terrestre e serve de base para a vida. Nele, podemos encontrar seres vivos e componentes não vivos. Observe a estrutura do solo na ilustração a seguir e escreva o nome de alguns dos seus componentes. Depois, pinte cada um deles de uma cor diferente. Então, vamos lá. O primeiro quadrinho aqui para nós está mostrando uma plantinha. Essa planta é um ser vivo. O ser vivo dará origem à matéria orgânica. Então, vamos lá. Desse lado aqui, ó, nós temos bolhas de ar, né? Bolhas de ar. Aqui nós temos alguma coisa e aqui passando pelo meio nós teremos outra coisa. Nós já vamos ver o que é. Atenção, os componentes que você deve indicar são partícula de rocha, água e matéria orgânica. Matéria orgânica nós já colocamos na primeira. Então aqui, um é partícula de rocha e o outro é água. Vamos lá. Nesse primeiro quadrinho mostra alguma coisa que está passando entre essas partículas. Quem que passa entre as partículas? É a água. Então, a água se desloca aqui entre as partículas. E aqui embaixo, então, nós vamos ter as partículas de rocha que estão compondo o solo. Agora, você pode pintar todos os componentes do solo com a cor que você quiser. Tudo bem? Ainda no livro de atividades, do capítulo 7, nós vamos fazer a atividade número 2. Quando sofre decomposição, a matéria orgânica libera nutrientes no solo, os quais podem ser utilizados pelas plantas e por animais. De que é formada a matéria orgânica? A gente acabou de ver na atividade anterior que, para ter matéria orgânica, nós precisamos ter seres vivos. Então, a matéria orgânica é formada a partir de restos de seres vivos, né? Fezes, urina de alguns animais, folhas e frutos que ficaram ali no solo, sofreram decomposição e foram apodrecidos, e também restos de animais mortos que vão devolver os nutrientes para o solo para que outros seres possam reutilizar esses nutrientes. Olá, pessoal! Tudo certinho? Você sabia que existe vida no solo? As minhocas, por exemplo, vivem no solo. Legal, né? Vamos conhecer então um pouco mais sobre o solo e a vida que está no solo? Essa aula está no livro didático e vai das páginas 14 à página 16. Como nós já sabemos, as minhocas vivem no solo, mas também existem outras formas de vida que estão ali. Por exemplo, os micro-organismos também vivem lá. E os micro-organismos são muito importantes para a fertilidade do solo. Por exemplo, quando nós temos uma quantidade de micro-organismos no solo e essa quantidade diminui, então este solo também ficará menos fértil. Então, a quantidade de micro-organismos está, sim, ligada à fertilidade do solo. Mas, além dos micro-organismos que estão ali no solo, e também das minhocas, nós temos outros seres vivos vivendo ali. Por exemplo, as plantas, os fungos, os besouros, os tatuzinhos de jardim, os caracóis, as formigas e vários outros seres vivos que podem estar vivendo no solo. E todos eles são importantes também para a fertilidade do solo. As plantas que contêm as raízes são muito importantes. Por quê? Porque as raízes formam uma rede no solo. E essa rede segura as partículas de rocha que estão presentes no solo para que elas não sejam levadas pelas chuvas. E isso é muito importante, retém ali as partículas de rocha do solo, não é? Já as minhocas e os outros animais fazem túneis por dentro do solo que são muito importantes também para a passagem de água e passagem de ar neste solo, não é? E além disso, quando esses animais se alimentam de restos de animais e restos de plantas, as suas fezes também contêm humus, né? Então é muito famoso o humus de minhoca, ou seja, fezes de minhoca que contém humus. Esse humus libera então os nutrientes no solo
para que ele possa ser utilizado, por exemplo, pelas raízes das plantas, né? Então, deixam esses nutrientes disponíveis no solo. Os micro-organismos, como os fungos e as bactérias, também devolvem os nutrientes ao solo. Nutrientes da onde? De restos de seres vivos, não é? Mas da onde vêm esses nutrientes? Só de restos de seres vivos? Não, eles podem vir também, por exemplo, de fezes, como é o caso que a gente já falou do húmus de minhoca, pode vir da urina de animais e também de folhas que caem das árvores e devolvem esses nutrientes ao solo. Agora, vamos conhecer então os usos do solo? São vários usos do solo e a gente vai ver aí que muitos objetos são feitos a partir de um uso específico do solo que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Por exemplo, construção de casas, fabricação de bicicletas, celulares, ônibus, olha aí, várias coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia, não é? Aliás, falando dos ônibus, ele precisa de material para ser construído e também precisa de combustível para andar. Esse combustível que move o ônibus também vem do solo. Então, o solo é fonte de materiais variados, como, por exemplo, areia, argila, pedras preciosas, que normalmente nós vemos em joias, metais e até mesmo o petróleo, que é aí a fonte de combustível. Além dos nutrientes presentes no solo, que a gente já falou anteriormente, né, que permitem as plantações, por exemplo. Então, vamos conhecer algumas atividades que dependem do solo? Vamos começar pela mineração. Você sabe o que é mineração? A mineração, gente, é a retirada de minerais das rochas do solo. Esses minerais vão ser utilizados para a construção de várias coisas, vários objetos que nós usamos no nosso dia a dia. Esses minerais são alumínio, ferro e cobre, por exemplo. Existem outros minerais, mas esses nós temos em vários objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia, não é? Por exemplo, eles são utilizados na fabricação de celulares, de carros, embalagens de alimentos e até mesmo de computadores. Então, como nós precisamos desses objetos, a mineração precisa retirar esses minerais do solo, não é verdade? Mas essa retirada precisa ser feita com muito cuidado, para ter o menor prejuízo possível para o meio ambiente. E, infelizmente, a mineração é uma das atividades que mais prejudica o meio ambiente. Então, nós podemos tomar algumas atitudes para ajudar a diminuir essa mineração. Por exemplo, a reutilização e a reciclagem de materiais é muito importante para diminuir a mineração. Ou seja, se nós estamos reaproveitando esse material, não é preciso retirar mais do solo, não é verdade? Outro uso do solo é a agricultura. A agricultura é o cultivo de plantações para a nossa alimentação, como o arroz, a batata, a cenoura e vários outros tipos de plantas que nós utilizamos na nossa alimentação. Mas também envolve a plantação não alimentícia. Por exemplo, o algodão. Para que a gente utiliza o algodão? Para a produção de roupas. A cana-de-açúcar, por exemplo, para a produção do etanol, que é utilizado como combustível. Ambos são parte da agricultura. Já a pecuária, ela está relacionada à criação de animais para a produção, né? Produção do quê? Por exemplo, de carne, de ovos, de leite, vários produtos aí que nós utilizamos também no nosso dia a dia. Tanto a agricultura como a pecuária dependem diretamente do solo, não é verdade? A agricultura, principalmente, porque ela trabalha com o plantio. Então, as plantas estarão no solo e precisam retirar água e nutrientes que estão presentes nesse solo para crescerem saudáveis e nos darem alimentos maravilhosos, não é? Já a pecuária precisa de um lugar para o desenvolvimento dos animais, não é? Para eles nascerem, para eles crescerem, e também precisa de plantas para alimentar esses animais, não é? Por exemplo, as galinhas que são criadas soltas, elas comem
sementes e também comem pequenos animais que vivem no solo, não é? Então, elas precisam do solo para se alimentar e também precisam do solo para ter aquele espaço para se movimentarem. Tanto a agricultura como a pecuária são muito importantes para a nossa vida, não é? Mas é preciso utilizar técnicas que não prejudiquem o solo e as florestas, não é verdade? Nós precisamos preservar o meio ambiente. Por exemplo, a utilização de agrotóxicos, que normalmente são utilizados para matar as pragas que comem as plantas, né? Podem poluir o solo e a água e podem ser prejudiciais para várias formas de vida, incluindo o ser humano, ou seja, pode ser muito prejudicial para nós também. As florestas não devem ser prejudicadas, porque são elas que ajudam a manter o equilíbrio climático e também ajudam na quantidade de chuvas, que são muito importantes, tanto para a agricultura como para a pecuária, não é verdade? Porque elas dependem diretamente do solo e o solo também depende das chuvas. Agora que nós já conhecemos o solo, os tipos de vida que estão relacionados ao solo e o uso dele, vamos às atividades. Nossas atividades iniciando com o livro didático, nós vamos iniciar pela atividade número 1 do lápis na mão, que está na página 17. Observe as imagens a seguir que mostram algumas funções e usos do solo. Depois, responda as questões. Então, vamos observar. Nós temos várias figuras aqui mostrando aí as funções e os usos do solo. Letra A. Escolha uma das imagens, faça um X ao lado dela e escreva um pequeno texto, explicando a utilidade do solo que essa imagem representa. Eu escolhi essa imagem aqui, então eu vou colocar meu X aqui ao lado. Mas vocês podem escolher qualquer uma das imagens, tudo bem? Eu coloquei o meu texto aqui do lado e coloquei o texto para todas as imagens. Vocês podem escolher uma, fazer um texto pequeno, colocar ao lado e também colocar o X do lado daquela que vocês escolheram, tudo bem? Nessa aqui eu escolhi, eu coloquei como função que o solo serve como habitat para muitos seres vivos. Então, nós temos seres vivos vivendo sobre o solo, né, ou acima do solo, e vivendo no próprio solo. Se vocês escolherem essa figura, vocês podem falar que aqui a função do solo é a ciclagem de nutrientes. Observem aqui as fezes da vaca caindo no solo, devolvendo os nutrientes ao solo e depois que vão ser reabsorvidos pelas raízes das plantas. Nessa outra figura, a função do solo é a produção dos alimentos, das fibras para os tecidos e combustíveis. Fibras para tecidos, a gente tem que lembrar do algodão, a produção do algodão, e também a cana-de-açúcar aqui representando o etanol como combustível. Nessa outra figura, nós temos uma função importantíssima do solo, que é o controle de infiltração de água e controle de alagamentos. Nessa outra figura, nós temos o fornecimento de materiais para construção, como areia, madeira e tijolos, e na última nós temos o solo servindo como base para as construções humanas. Então, podem escolher qualquer uma das figuras, coloquem um X do lado da que vocês escolheram e sobre essa figura que vocês escolheram, façam um texto pequeno. Agora, vamos responder a letra B ainda da atividade número 1. Considerando as funções e os usos do solo representados nas imagens, explique o que pode acontecer se utilizarmos o solo sem nos preocuparmos com a sua conservação. A gente sabe que a conservação do solo é muito importante, então nós podemos prejudicar o solo e diminuir a produção dos alimentos, diminuir a biodiversidade do solo e sofrer com alagamentos. Lembrando que a biodiversidade é a diversidade biológica, ou seja, os diferentes tipos de seres vivos que estão naquele solo. Então, quando a gente prejudica o solo, a gente também vai prejudicar as suas funções. Agora, vamos fazer a atividade número 2 do lápis na mão, que está na página 18. Marque um X na imagem do solo que está mais protegido dos efeitos da chuva e da enxurrada. E, em seguida, justifique sua resposta. Então, vamos observar as duas imagens. Na primeira, nós temos um solo com cobertura vegetal e raízes das plantas aqui. E no segundo caso, na segunda figura, nós temos um solo sem nenhuma planta, sem nenhum vegetal. Qual delas será que tem a maior
proteção contra os efeitos da chuva e da enxurrada? Este primeiro caso, né? Porque nós temos aqui raízes de plantas. Então, colocamos o X nessa figura e agora nós vamos justificar por que nós escolhemos ela. O solo que tem plantas com raízes tem uma proteção contra as chuvas e as enxurradas, que levam os nutrientes e as partículas do solo embora. Lembrem-se que essas raízes fazem como se fosse uma rede, segurando as partículas do solo e os nutrientes, impedindo esses de irem embora junto com as chuvas.